vai, cliente amigo, cliente amiga? Como vai cada um de vocês? E hoje, nessa sexta-feira, estamos aqui fazendo a nossa live de número 12 de uma nova temporada. Lembre-se, em 2024, nós começamos as novas temporadas das lives, que é onde não tem somente informação, nós temos informação, conhecimento e autoconhecimento. Fora falarmos sobre plano de saúde, eu falo também de técnicas de vendas, falo como você reconhecer um cliente, como o cliente quer ser tratado e como um vendedor deve se comportar. Então vamos à nossa apresentação da live e do nosso plantão de vendas. Hoje, 12/4/2024. Live de número 12. A Ju até brincou na hora que eu li isso, que eu costumo falar que é meio cabalístico. Pois é, 12/4, live de número 12. Então, 12 aí, meio cabalístico, né, Ju? De 2024. De 2024. Ó o 12 aí de novo. O tema da nossa live de hoje, autismo parte 2. Pois é. Eu terminei a live semana passada falando que provavelmente essa live de número 2 seria aquele momento papo reto do começo ao fim. Nas nossas lives a gente sempre tem esse minutinho, esse momentinho, aquela perguntinha da saia justa, aquele momento papo reto, que é onde eu vou expor sem lados, né? Eu vou falar sem filtros. Não é para provocar um lado nem outro, e sim para provocarmos a nós mesmos e também as operadoras, o cliente e o próprio vendedor. Então é o nosso momento papo reto. E hoje a live provavelmente será o tempo todo papo reto, porque na a primeira parte nós falamos, né, um pouco, trouxemos essa questão do autismo. Gente, o meu ventilador parou. Como a gente faz ao vivo, vocês esperem só um minutinho que eu vou ver o que aconteceu aqui. Ah, já descobri. É que ele é novo, tá? Pronto, voltou. Desculpe. Então, a primeira live nós trouxemos a questão do mês do autismo, né? O porquê eu introduzi a questão, o porquê que está sendo muito falado, o que está acontecendo nos movimentos do plano de saúde. E hoje ficou a questão para eu responder mesmo o porquê que alguns planos de saúde, algumas operadoras estão tendo determinadas posturas. E alguns clientes estão tendo também algumas determinadas posturas. E por aí vai. Então ficou de nós fazermos isso nessa live de hoje. E eu deixei algumas caixinhas de perguntas abertas e eu estou com algumas perguntas aqui que eu vou responder. E no momento que eu começar a responder, será um papo reto com o cliente, com o vendedor e com a operadora. Mas como a minha função é trazer informação, conhecimento e autoconhecimento, então eu vou tentar ser imparcial, por mais que quem me conhece nos bastidores sabe que eu não sou uma pessoa muito imparcial, tá? Eu sou, no momento que eu tenho as minhas percepções e as minhas impressões, eu tenho muita facilidade aquilo que eu acho, né? De falar aquilo que eu acho, porém aqui eu estou trazendo informação, então eu tenho que ser, no mínimo, um pouco imparcial. Às vezes até morna, mas eu não sou. Mas terei, por quê? Porque existem 3 lados aqui. Como eu falei na primeira live, né? Essas lives começaram diante de uma conversa com uma mãe, né? Uma cliente, uma mãe de autista, de uma criança com autismo, que ela falou para mim: nossa, Alessandra, nunca nenhuma vendedora, nenhum vendedor, nenhum consultor, né? Aquele nome que melhor fizer sentido para você, vendedor, consultor ou corretor, falou de uma forma tão clara comigo. E a forma que você me falou me trouxe a certeza que não existe um lado, existem lados e todos os lados são importantes.
Então, só para a gente introduzir a live, agora eu continuo fazendo as apresentações. Meu nome é Alessandra Lazzarin, tenho um plantão de vendas pela MK Plano de Saúde aqui na Coop Barão de Mauá, na cidade de Mauá, ABC Paulista. Nosso horário de atendimento das 8 às 20 horas, de segunda a sextas-feiras, e todos os sábados das 8 às 17 horas. Período da manhã, Júlia, das 8 às 15 horas. Período da tarde, Nayara. Nayara está aniversariando hoje. Parabéns, Nayara. Te amo. Você sempre foi um braço para mim, tá? E o restante a gente fala aqui quando tivermos só nós. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, felicidade, caminhos abertos, saúde no corpo, paz no espírito e muito amor no coração, que é o que eu sempre costumo dizer quando uma pessoa está aniversariando. Viva aniversariante do dia, a sua egrégora hoje está aberta, faça os seus pedidos, que com certeza, merecedora como você é, você vai receber um a um. Que o nosso grande Pai Criador te proteja, continue te protegendo sempre. Um beijo. Daqui a pouquinho ela tá aqui. Agora retornando. A Ju e a Nayara das 14 às 20 horas. E eu fico nesse período aí todo junto com vocês, ok? Então, meus agradecimentos à MK, ao CEO da MK, ao Diego, a Rosana, os sócios, aos supervisores, a todo o ADM, que nos ajuda belamente. Agora eu quero já entrar na nossa live, porque eu estou até um pouco ansiosa para falar sobre tudo isso. Ô Ju, eu vou ter que ler hoje, vai ser um pouco técnica. A Ju não gosta que eu pegue papelzinho assim, que eu seja muito técnica. Não, mas eu tô esperando o momento papo reto. Não, mas vai ser papo reto do começo ao fim, tá? Vai ser papo reto do começo ao fim, mas eu vou ter que ler algumas coisas. Então vamos lá. Nas caixinhas de perguntas, ficaram algumas perguntas para nós. Eu ia primeiro começar respondendo essas perguntas e respostas, mas eu achei melhor começar a falar sobre o autismo. Autismo é doença? É doença, Ju? Autismo é doença? Eu acho que não. Pois é, não é doença. Então eu fiz algumas pesquisas, porque eu não é a minha expertise, tá? Não é a minha expertise. Então não dá pra dizer que eu sei sobre o autismo. Primeiro porque eu não sou psicóloga, não sou médica, não tenho filho, porque eu acho que uma mãe e um pai, ele aprende muito sobre quando ele tem. Então, o que eu vou trazer são pesquisas e percepções de quem está trabalhando com o plano de saúde, e eu estou ouvindo, tá? E coisas que a gente acaba sabendo realmente o que é e o que não é, tá? Então veja só, o que autismo é doença? Doença, o que é doença? É toda alteração biológica do estado de saúde de um ser que se manifesta por um conjunto de sistema ou não. É também tudo aquilo que causa enfermidade, mal ou moléstia. Já sabemos que autismo não é doença. Síndrome. O que é uma síndrome? Provoca um conjunto de sinais e sintomas. Estes ocorrem ao mesmo tempo e podem ter causas variadas, assemelhando-se a uma ou várias doenças. Denominamos como síndrome condições que ainda não têm causa bem definida. Também não é. Transtorno. Já os transtornos são condições de ordem psicológica e ou mental que geram comprometimento na vida normal de uma pessoa. Então, já podemos entender que autismo é um transtorno. Então, qual é a forma correta de falar? Transtorno do espectro autismo. É uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro que modifica a forma que esse indivíduo compreende o mundo em que ele se relaciona. As pessoas com autismo têm uma certa dificuldade em interação social, às vezes motora
vezes tem as duas, ou às vezes é quase que imperceptível. Então podemos dizer que o autismo ele tem 3 níveis. Essa é a forma correta de falar. Nível 1 é o leve. Nível 2 é o moderado. Quando a gente já fala no nível 2 moderado, ele pode precisar de ajuda para algumas coisas, ele pode ser verbal ou não, e por aí vai. E temos o nível 3, que é o nível severo, que é aquele que realmente esse indivíduo vai precisar de ajuda no seu geral. Tanto para viver e conviver em sociedade, como para se locomover, para se alimentar, mas não é doença. Porque, vamos ver novamente o que é doença? Doença é toda alteração biológica do estado de saúde de um ser que se manifesta por um conjunto de sintomas. Aqui nós não estamos falando em sintomas, certo? Ou perspectivas. É também tudo aquilo que causa enfermidade, mal ou moléstia. Não se enquadra, ok? Daí o que eu coloquei aqui, tá? Para nós entendermos tudo isso. Então podemos dizer que o autismo, ele é uma deficiência. Ué, Alessandra, mas deficiência é doença? Não, deficiência. E por que é importante dizer que ele é uma deficiência? Porque dentro da nossa legislação, a pessoa que tem deficiência, ela vai ter partes na lei e direitos diferenciado de quem não é enquadrado na parte de deficiência. Querem ver? Por exemplo, uma pessoa que ela não anda mais, ou que ela não andou, aí sim ela teria uma doença. Se ela tem uma paralisia cerebral da qual ela não anda, aí é doença. Mas, por que ela tem esse direito? Por causa da deficiência que ela tem, não é por causa da doença. Ela é deficiente, então ela tem uma deficiência para se locomover. Então eu conversei com alguns pais e mães de autistas, e o que eles me passaram? Que sim, é importante dizer que é uma deficiência, porque eles precisam ter alguns cuidados especiais. Como por exemplo, fila de banco, tá? Como por exemplo, na hora que chega na escola. Porque lembre-se, aquela parte que eu li, que eles têm a parte do transtorno, eles têm uma questão social. Me falem se vocês estão compreendendo. Então eu trouxe toda essa englobação para depois eu vir respondendo as perguntas que me passaram, tá? Para ficar bem claro pra gente o que é o autismo, tá? Então, o transtorno do espectro autismo, ele tem uma questão de desenvolvimento cerebral e que esse indivíduo compreende que o mundo que ele se relaciona é diferenciado. As pessoas com autismo têm uma certa dificuldade de interação social. Então essa é a deficiência deles, a princípio. Claro que tem os outros níveis, que vai ter o nível leve, que pode ser que ele precise de uma ajuda de fono, para ele ser verbal ou não, uma parte de alimentação, porque é esse lado que ele vai ter de deficiência. É uma deficiência, não é uma doença, tá? A interação social e às vezes até mesmo uma questão motora, ok? Então, acho que essa parte ficou tranquila para vocês. Então, agora eu vou a algumas perguntas que fizeram para mim nas caixinhas de pergunta. Alessandra, plano de saúde parou ou vai parar de comercializar para autista? Não. Ele não parou, ele não vai parar e ele não pode parar. Por quê? Porque o que o autismo diz que precisa, tá? O que o autista precisa, o que essa criança ou esse adulto que tem esse transtorno precisa, ele se enquadra no plano de saúde. Então, se ele passar num neurologista, num clínico geral, seja um médico que ele passar, ele passou numa especialidade e aquele especialista viu que ele vai precisar ou de um psiquiatra ou de um neuro.
Se ele passar num desses e esses médicos especialistas colocar que essa pessoa precisa de determinado tratamento psicológico ou psiquiátrico, o convênio, se tiver no rol da ANS, ele vai cobrir. Então, como isso está lá, eles não podem parar de comercializar. Mas o que nós estamos vendo que está acontecendo? Eles estão comercializando de forma administrativa. Olha, Ju, momento papo reto. Não é que eles estão negando. O vendedor, o meu colega de trabalho, eu, que vivo dessa profissão, que vem do plano de saúde e ganha uma comissão em cima dos contratos, não é dessa forma que está sendo comercializado. Está sendo comercializado de forma administrativa. Porque quando você relata na declaração de saúde que a criança tem autismo, eles querem fazer uma entrevista qualificada para ter certeza qual é o nível do autismo dessa criança ou adulto, para saber se eles têm ou não todas as especialidades que aquele indivíduo vai precisar. Então, a resposta é essa. Eles não vão parar de comercializar, porque está no rol da ANS tudo o que o autismo precisa. Como está no rol da ANS? Se ele precisa de psicólogo, se ele precisa de ABA, se ele precisa de TO, se ele precisa de psiquiatra, se ele precisa de cardiologista, se ele precisa de nutricionista, se ele precisa de fisioterapeuta. Tudo isso está no rol da ANS. Ok? Respondi? Respondi. Olha aqui para a Ju, que a Ju é meu termômetro. O plano de saúde é obrigado a custear o tratamento do autista? Sim e não. Depende. Depende do que o profissional, esse neuro, colocou que essa criança, o adulto, esse indivíduo precisa. Se estiver no rol da ANS, ele tem que custear. E se não tiver, Alessandra? Teoricamente, não teria que custear. Porém, todos nós sabemos que para isso existem as leis, as liminares. Você pode exigir algum direito se um juiz determinar que o convênio tem que custear aquilo, vai ter uma liminar para que o convênio custeie. Mas lembre-se que o convênio também pode se opor e dizer não. E aí é onde pode virar uma briga judicial. Então, sempre que nós vamos querer, ou está sendo feito um pedido de algum procedimento, tratamento, exame, seja lá o que for, que não está enquadrado no rol da ANS ou nas regras ordinárias da ANS, temos o direito de nos opor? Sim, nós temos. Só que daí vira uma questão judicial. Vai depender muito do que esse juiz, do que as partes entendem. E aquela história, é meu de direito, porém a outra parte pode contestar. Existe período aí para ter essa contestação, certo? Então respondi essa parte também. Plano de saúde pode cancelar o contrato se tiver um autista no plano? Não. E sim. Como assim não e sim? Vai depender como que foi a forma que você contratou o seu plano de saúde. Ele é um plano pessoa física? Ele não pode cancelar. Plano pessoa física não cancela plano de saúde. Ele não pode cancelar contrato. Plano coletivo por adesão? Pode, porque é através da entidade de classe. Lembra? Já nos outros, procurem aí na nossa live, tanto no Instagram quanto no YouTube, nós temos live falando sobre isso. A forma que você contratou o seu plano de saúde.
E o plano empresarial? Também pode. Ah, então pode, tá certo? Lembra o que eu acabei de falar? Está certo, ok, eles podem, mas poder e fazer tem uma distância enorme. Porque daí eu posso entrar com a contestação e não aceitar que cancelaram esse contrato. Apesar de que depois que cancelou, ninguém é bobo. Se cancelou o contrato, você sabe que essa operadora não te quer. Daqui um ano, ela vai estar cancelando esse contrato de novo. Você vai viver com esse problema. Então, mas isso não convém, né? Isso é história para uma outra live. Retornando. Então, eles podem? Sim e não. Vai depender do tipo de contrato que você tem. Se o seu plano é um plano pessoa física, se o seu plano é um plano por adesão, se o seu plano é um plano empresarial. Plano pessoa física, eles não podem cortar sua prestação de serviço se ele está em dia. Então, cuidado, prestem atenção, se atentem com seus boletos, tá? Principalmente se você tem um filho autista, tá? Se você tem um filho com espectro autismo, se você tá fazendo algum tratamento, mantenha seu plano em dia. Ah, mas o meu plano não corta, eu consigo pagar ele até com 60 dias de atraso. Cuidado! Se o seu plano é pessoa física, você está fazendo um tratamento, você vai fazer alguma cirurgia, mantenha seu plano em dia. É neste momento que eles podem cancelar seu plano. Acontece muito de vir cliente aqui e falar, mas eles só suspendiam o atendimento por 60 dias. Pois é, mas agora você começou a fazer o tratamento. Porque na realidade, como que se entende? Como que se entende o plano de saúde? Ele tem que estar em dia. Não existe uma cláusula, eu posso atrasar até 5 dias. Não, o plano de saúde ele tem que estar em dia. Claro que você pode, ele vai cobrar um juros, ele não vai cortar aí o seu plano, não vai cortar seu atendimento durante um tempo. Mas lembrando que é o prazo que tem aí, tá? Então, tem filho com autismo, tá fazendo tratamento, algum tratamento de saúde ou para cirurgia, mantenha seu plano em dia. Não atrase, não atrase. Não dê motivos para que o plano, para que a operadora cancele seu contrato, certo? Autismo é doença ou não? Eu já respondi. Qual a diferença, né? A diferença que eu falei que ele tem direito a benefício e a inclusão, né? Quando a gente fala que ele é um transtorno, ele dá direito à inclusão, né? Ale, eu tenho uma pergunta, vou colocar você num momento saia justa. Vixe, a Ju, olha só. Por que coparticipação no plano de uma criança autista não é ruim? Porque as pessoas têm a ideia de que é um fim do mundo, de que é tenebroso. Por que não é tão ruim assim a coparticipação? Tá, vamos lá. A próxima pergunta tinha a ver com coparticipação. A próxima pergunta aqui coparticipação não, na realidade era sobre carência, que é o seguinte, eles não estão fazendo aproveitamento dessa parte. Então, por exemplo, quando você vai trocar de operadora, eu vou trocar meu plano de saúde, daí tá ali aquela parte que tá como fisioterapia, são terapias complexas e terapias simples. E eles estão deixando para 180 dias e não tá fazendo aproveitamento de carência naquela faixa. Pega um contrato da Santa Casa, só para eu ler. Vou pegar um contrato só para vocês entenderem. Vou ilustrar bem bonitinho assim para vocês entenderem. Só um minutinho. Daí eu entro na resposta da Ju. Segurem aí. Faz ao vivo. Pois é, quem sabe faz ao vivo. Olha só, vamos lá naquela partezinha das carências, ó. Isso aqui é um aditivo de aproveitamento de carência. Aditivo de redução de carência. Por que é aditivo de redução de carência, pessoal? Porque as carências, essa parte de diminuir carência ou dar um período menor de carência, é uma promoção que é operador, um direito que ele está te dando.
pela ANS, amigos, cliente amigo e cliente amiga, o que vem de gente aqui com a informação incorreta e eu corrijo, tá? Com muito amor e carinho, por causa dos nossos meios de comunicação, não tá escrito. Por quê? Vamos lá, faz de conta que eu sou o William Bonner. Nem sei se o William Bonner faz jornal nacional ainda hoje em dia. Faz. William Bonner, ele joga manchete assim: a partir de hoje a ANS diz que é obrigatória a portabilidade para planos similares. Eu nem ouvi. E as carências, elas são zero. Eu só ouço aquilo que me interessa. Os planos são obrigatórios, carências são zero. Eu não entendi que era portabilidade para planos similares. Carência é promoção. Carência é acordo de contrato. Porque as carências da ANS, elas são imensas. O que está no rol da ANS é 24 horas para acidente, de urgência e emergência, que é risco iminente de vida. E no rol da ANS, meus amores, consulta pode até 180 dias. Então, quando eu pego aqui, ó, um aditivo de carência, que a operadora me disse que com 30 dias eu tenho direito a consultas eletivas, exames laboratoriais, análises clínicas em bioquímica, hematologia, radiologia simples, eletrocardiograma. Esses 30 dias, não é, a ANS diz que esse convênio ele pode até 180 dias demorar para dar esse direito para esse cliente. Então isso aqui é uma promoção. Então esse aproveitamento que vem na última coluninha aqui, que ele diz que com 15 dias ele vai dar o direito para esse cliente que está vindo de uma outra operadora com mais de 2 anos de plano, é mero acordo de contrato. Isso aqui não está no rol da ANS, não é obrigatório, porque o que é obrigatório é a portabilidade. E a portabilidade quem faz é o cliente no portal da ANS. Não é em vendas de planos de saúde, é em portabilidade. E aí a portabilidade não é do jeito que eu quero. Para aquilo que o Bonner falou, lá o William Bonner falou, ou qualquer outro repórter falou lá na emissora, a partir de hoje é obrigatória a portabilidade, ele não explicou como que é. E daí nós vamos lá no portal da ANS e eu vou lá, meu plano tem só 1 ano. Eu vou lá, não, porque eu vou fazer a portabilidade, porque meu plano tá muito caro, eu tô grávida, quero ter neném em outro lugar. E eu vou lá, quando eu entro, se eu tenho 12 meses de plano e eu quero fazer um plano de valor maior ou menor, ele não é similar. Eu não vou poder fazer, porque a portabilidade é a partir de 36 meses. Então, todas essas informações, aquela manchete não falou. Claro que se eu assistir a reportagem, na grande maioria das vezes, eles vão explicar as regras na reportagem. Mas daí vai também de nós termos um entendimento da interpretação, porque eles vão usar nomes técnicos do qual nós não vamos entender. Então daí é momento, cliente amigo, cliente amiga, que você tem que procurar o seu vendedor, o seu corretor, o seu consultor, que saiba te explicar todas essas questões técnicas. Retornando tudo isso para dizer para vocês, olha aqui, ó, o campo 6, ele diz assim, campo, é o 5. Ah, não, é o 6 mesmo. Além dos procedimentos acima, como diálise, hemodiálise, que entra como terapias especiais, clínico cirúrgico relacionado ao rol da ANS, implantes, psiquiatria, internações de doenças infecto-contagiosas, parte de quimioterapia, parte de radiologia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e terapia ocupacional, que é o TO e o APA, 6 meses, do começo ao fim. Não terá aproveitamento de carência. Então, para agora explicar para a Ju a pergunta que ela fez. A questão da coparticipação, por que não é tão ruim assim? Porque nós sabemos que se o convênio é mais fácil
tá? Quando deu esse índice, esse boom, porque eu acho até esquisito falar esse aumento, porque eu acho que é até errado falar dessa forma, então eu prefiro falar quando deu esse boom, tá? Depois da pandemia, não sei porquê, mas depois desse período, teve esse aumento mesmo. Hoje, assim, a cada 10 contratos que nós fazemos, que tem crianças, 8 está precisando dessas especialidades. São pais procurando porque a escolinha tá vendo alguma coisa, a escolinha já colocou como aquela criança com uma atenção, já mandou um laudo, um laudo não, é errôneo falar laudo, mas já mandou um aviso para os pais levarem no pediatra, levarem no neuro, ou então ser atencioso, né? Perceber, fazer alguns testes com a criança. Tá sendo assim, o aumento foi fora do comum. Eu trabalho com plano de saúde, vai fazer 16 anos. E nunca houve essa procura tão grande para fono, para TO, para aba, para psicólogo, como nos últimos 24 meses. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é para crianças abaixo de 2, 3 anos, que é quando eles começam a perceber, né? A escola começa a observar e a ver que talvez aquela parte motora, aquela parte de convivência da criança não tá da forma que talvez outras crianças ali na mesma idade, eles não estão se correspondendo da mesma forma, né? Onde dá um estado de alerta ali naquela professora, naquele supervisor, né? Então, assim, houve isso mesmo. Então, quando eles vieram com essa coparticipação, eu creio até, né? Porque nós temos, vocês estão vendo que eu sempre estou em treinamento, eu estou sempre postando. Esses treinamentos, eles estão sendo muito recorrentes, exatamente pelo fato que as regras e as normas, elas estão alterando muito, né? Nós estamos num momento que está tendo muitas alterações. E eles não aguentaram a demanda. Então, quando eles colocaram a coparticipação, eles colocaram de uma forma para aumentar essa quantidade de clínicas que eles estão trabalhando. Porque no valor que eles estavam cobrando de mensalidade, eles não estavam conseguindo custear. Lembra que eu falei para vocês que aqui é o momento papo reto e não tem lados? Existe esse lado da operadora também. É importante nós sabermos. Eu ouvi outro dia de uma amiga minha, ela falou assim, mas eles são milionários, eles são ricos, Alessandra. Eles são empresários. Tá, tudo bem, eles são ricos, eles são empresários, eles são milionários. Mas isso não faz com que a gente não perceba o que está acontecendo. Tá? Uma criança que você paga o valor de R$134, Alessandra, não tem convênio de R$134 para criança hoje. Mas as crianças que fizeram há 8 anos atrás, há 7 anos atrás, há 5 anos atrás, tem criança que paga sim R$134, R$140 aí nesse plano, e talvez ele está dando um custo de 90 mil por convênio. Estou falando que é certo que é errado? Não. Eu estou trazendo uma consciência para que nós olhamos o que está acontecendo. Então hoje é mais saudável para essa carteira, para essa operadora, que ela coloque a coparticipação, para que ela mantenha o serviço, do que ela tire o serviço, do que ela passe a não comercializar mais. E nós não somos bobos, nós sabemos que eles não vão falar que eles tiraram, que eles não estão comercializando mais, eles simplesmente vão dificultar. Então é melhor ter um equilíbrio nisso do que uma recusa. Então, assim, a coparticipação. E mais um detalhe: nós em São Paulo não estamos acostumados com coparticipação, mas fora de São Paulo é normal. A coparticipação, ela mantém o sinistro da carteira de uma operadora sadia. E nós, eu acho que ninguém aqui tem interesse que as operadoras quebrem, porque nós precisamos. Hoje a gente sabe que o SUS está sobrecarregado, ele está abarrotado. Então, se o SUS está abarrotado, lives anteriores, tanto do Instagram quanto aí no YouTube, procurem aí as minhas lives, eu falo muito sobre oferta e demanda. Quando o SUS não funciona, o convênio também entra em colapso.
Então tem essa questão. Respondi, Ju? Tudo certo, Ale, perfeito. Agora, lembrem-se que eu falei que eu ia mostrar o portal da ANS? Então, ó, portal da ANS. ans.gov.br. A ANS, pessoal, ela é dentro, ó, dentro, ela é no portal do Gov, ela é um pop-up no portal do Gov. Então, vejam, aqui a ANS, tá? É essa carinha, tem um brilho, mas acho que dá pra vocês verem. E aqui, ó, eu tenho uma parte que ela mostra assim, ó, planos e operadoras. E ela, aqui embaixo, ó, procedimentos. Então, como que eu faço para saber se o que o meu médico pediu, se eu tenho direito a isso ou não? Se eu colocar aqui e eu digitar e aparecer que eu tenho direito, é porque eu tenho, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um teste. Vou colocar em procedimentos. Ó, coloquei em procedimentos, vai aparecer esse local para eu colocar. Eu vou colocar ecoterapia, que é aquela terapia com cavalo. Continuar. Não tem. Não há registro. Por quê? Porque a ecoterapia realmente não está no rol da ANS. Agora vamos procurar o nome do outro exame que eu coloquei, que é o Exoma. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas é um exame que é um exame de carga genética, que geralmente os convênios estão pedindo quando a criança tem o autismo, porque ele mostra ele é um exame, certo? Ó, apareceu, viu? Apareceu todas as informações. Vou ler para vocês, tá? Análise molecular de DNA com diretriz de utilização. Sequenciamento da nova geração de todas as regiões codificadas, exomas, de todos os tipos de genes e genoma. Sequência do exoma. Captura, ampliação e sequenciamento. Então, quando o meu neuro pedir esse exame para o meu filho para saber da onde vem a genética, o gene, tá aqui, ó, tem cobertura. Espero que vocês tenham entendido. Podem me chamar, na nossa bio tem o meu telefone, que eu auxilio vocês. Então, veja, aqui tá o rol da ANS, a gente tem tudo aqui. É isso que comanda. Alessandra, mas eu quero a ecoterapia. O rol da ANS não dá cobertura. Ele não vai dar cobertura. O que eu faço? Aí você tem que partir para a lei. Você vai ter que arrumar um advogado. Você tem o direito de querer. E eles têm o direito de negar, porque não está no rol deles. E daí vai para a justiça como tudo. Certo? Esqueci de alguma coisa, João? Não esqueceu de nada, Lê. Alguém escreveu mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Não, eu quero tirar outra dúvida. Mais uma dúvida. Onde entra a T escolar nessa mistura? Nossa, isso aqui tava aqui também, tá vendo? Olha, como que é que você falou? A T escolar. A T escolar é quando o meu filho precisa do acompanhante. De uma profissional. Então, pois é. Aí entra no bom senso. Do convênio. O convênio, ele tanto pode aceitar, quanto ele pode negar. Por quê? Porque é um custo alto. Vamos ver se tem no rol da ANS? Vamos ver se tem no rol da ANS. Porque senão fica na nossa percepção.
Vamos procurar no rol da ANS. A Ju tá fazendo psicologia agora, tá um terror nos nomes, você viu, né? Eu nunca nem ouvi falar a forma que ela falou pra mim, que geralmente a gente fala acompanhamento escolar. Como que é? AT escolar. AT Deixa eu ver se eu escolar? acho o termo pra pesquisar na ANS. AT escolar. Vamos ver se vai ter. Não há registros, dessa forma não há. Vamos aguardar um pouquinho. Falei pra vocês que ia ser técnica essa live. Achou? Eu achei, gente, um artigo de 2022 no Gov falando sobre isso. Se tá no Gov, pode ser que tenha alguma coisa aí na ANS, sim. Mas não diz o nome, né? Dessa psicóloga que vai junto na escola, né? Não, o artigo ele fala que o rol da ANS em 2022 ampliou o que ele dava antes, ele ampliou, né, a cobertura de tratamento para autismo. Sim. Mas a gente vai dar uma googlada nessa semana e a gente traz live então que vem. Então vamos lá, isso. A live que vem provavelmente não vai ser sobre isso, mas eu vou trazer o nome do termo direitinho, tá? Geralmente, só que uma coisa é fato, é no autismo leve que a criança precisa, tá? É no leve. Então nós vamos trazer essa questão na próxima live. Daí eu vou fazer aqui junto com vocês a pesquisa. Por quê? Porque tem esse detalhe também, eu preciso colocar o termo do jeito que está, apesar de que, veja só, vocês estão vendo, né? A coisa teria que ser fácil, né? A coisa tem que ser fácil. Tem que ser fácil. Então eu vou ver se está de uma forma diferente cadastrado ou se realmente não apareceu porque isso não tem cobertura. Que é o que eu acredito, tá, galera? Mas semana que vem a gente deixa eu só fazer mais uma pesquisa. Acompanhante terapeuta escolar. Vamos ver. Também não aparece. Não aparece mesmo. Então eu venho com o termo, tá? Correto, semana que vem e nós vamos fazer a pesquisa. Então, queridos, eu acho que a semana que vem nós teremos que alterar também a nossa live, porque eu tenho quase certeza que eu vou ter treinamento na quinta-feira, tá? Então, provavelmente nós faremos na sexta-feira também, mas eu falo pra vocês antes. Um beijo a todos, gratidão a cada um de vocês que esteve aqui. Espero ter esclarecido algumas coisas. Sei que foi um papo reto aí na questão, tá? Eu sei que é uma questão muito polêmica, tá? É uma questão que não tem lado, tem lados, e estou aberta para que vocês continuem com as suas perguntas, com os seus questionamentos, e eu vou responder com certeza com todo respeito, como uma forma de informação, conhecimento e autoconhecimento. Até mais, beijo a todos e um ótimo final de semana.